E hoje eu gostaria da atenção sua, eu gostaria que você me ouvisse com um espírito bem solene, bem quebrantado, um coração bem contrito, sensível, reverente. Tente se concentrar, tente não se distrair por coisa alguma. Você sabe que a vida cristã, ela é marcada por contrastes. Uma hora estamos felizes, outra hora estamos tristes. Uma hora o que sai dos nossos lábios é júbilo, louvor, gozo. Outras horas é lamento, confissão, arrependimento. Existem outras ocasiões que nós estamos no mesmo momento, felizes e tristes. Rimos e choramos. A vida cristã é assim. Mateus capítulo 5, Jesus fala: bem-aventurados os que choram. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Felizes os que choram. Felizes os infelizes. Ao mesmo tempo que choramos, somos felizes. Portanto, a vida cristã não é marcada só com júbilo, gozo, alegria, euforia. Ela é marcada. Estávamos cantando aqui, louvando aqui, adorando, cheio de gozo e júbilo. Mas na hora da leitura da liturgia, nós confessamos nossos pecados. Nós nos entristecemos porque nós falhamos com Deus. E por essa razão, eu quero falar hoje, não do júbilo, do gozo, mas do quebrantamento, do arrependimento verdadeiro. Quanto mais cristã é uma igreja, e quanto mais maduros são os irmãos, são os cristãos, mais sensíveis eles são aos seus pecados, mais contrita essa igreja será, mais quebrantada essa igreja será, porque a verdadeira vida cristã é marcada por tristeza e quebrantamento pelos nossos pecados. Queridos irmãos, preste atenção, não existe vida cristã madura sem a tristeza pelo pecado, sem a confissão de pecados, sem falar sobre pecados. Não existe vida cristã madura sem contrição, confissão, lamento, contemplação, arrependimento. Isso é uma das marcas de uma igreja madura e cheia do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, quando eu for, o Consolador virá, e quando Ele vier, convencerá o homem do pecado. Infelizmente, existe hoje dezenas e centenas de igrejas que nunca levam as pessoas ao arrependimento, à confissão verdadeira. E hoje eu quero tratar isso com vocês, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira confissão de pecados. Nesse sentido, o Salmo 51 nos dá quase como nenhum outro salmo uma amostra poderosa do verdadeiro arrependimento dos pecados, da verdadeira confissão dos pecados. O Salmo 51 também é o reflexo, o retrato de um coração de um verdadeiro salvo, de um verdadeiro convertido, de um santo genuíno, no seu grau mais elevado. Está aqui, na confissão solene, contrita, quebrantada, do rei Davi. Esse salmo mostra a culpa profunda que um homem está sentindo. Este salmo mostra um coração cheio de angústia, penetrante, agonizante, aguda pelo seu pecado. Esse salmo foi escrito com dor, ansiedade, profundo arrependimento, e que revela a verdadeira confissão.
Davi, você sabe que era um homem segundo o coração de Deus, isso não pode se negar. Davi era um homem tremendo, um homem que amava Deus como ninguém, um homem que andava com Deus, um homem que compôs os mais belos hinos, os mais belos salmos, era o poeta de Israel, era o grande pastor de Israel, era o grande rei de Israel, o único homem na Bíblia, o único homem na história que recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, um homem que enfrentou Golias quando uma nação inteira fugiu, um homem que era benquisto até dos seus inimigos, da guarda pessoal de Saul, um homem que era disputado por mulheres, um homem que venceu ursos e leões. Esse era Davi, um homem de oração, um homem que amava Deus com paixão a ponto de escrever: a quem tenho eu no céu além de ti? Não há ninguém na terra que eu queira mais do que a ti. Esse era Davi, esse grande monarca, mas também era um homem sujeito à queda, um homem sujeito ao pecado, a resvalar seu pé, a cair. E vocês conhecem o pano de fundo desse salmo. Davi escreveu esse salmo em razão do seu gravíssimo pecado em deitar com mulher casada, Batseba. Ele a cobiça, ele a possui, ele se deita com ela, cometendo um pecado bárbaro, que segundo a lei era um pecado capital, que tinha que ser punido com apedrejamento. Davi engravida a moça e não vê como se desvencilhar da situação, manda o marido para frente da batalha e arma um plano para assassinar e tirar a vida do marido, do jovem Urias. Então Davi comete esses dois crimes bárbaros, o adultério e o assassinato. Então vem depois de 9 meses, o seu pecado é descoberto, revelado pelo profeta Natã. Então, após ser descoberto, Davi foi profundamente tomado de convicção do pecado. E Davi só obteve alívio quando confessou esses pecados de todo o seu coração diante de Deus. E isso é claramente visto nesse salmo. Aqui está um homem que sente todo o peso da sua culpa e arrependido, confessa toda a sua iniquidade. E é isso que eu quero tratar com você essa noite. O pecado deixou Davi sujo e ele queria ser limpo. A culpa o deixou doente e ele queria ficar curado. A desobediência o deixou isolado, apartado, escondido, e ele queria se reconciliar. A rebelião desenfreada o deixou com medo, culpado, e tudo que Davi queria é ser perdoado. Nesse salmo Davi faz sua confissão. É um salmo de confissão, um dos mais profundos, mais belos. Quantas vezes eu já orei esse salmo de joelhos, com a Bíblia aberta. Esse salmo, o 32, o 38. Quantas vezes eu me senti, como a leitura aqui da liturgia, o 38. Minhas chagas estão purulentas, não há coisa sã na minha carne. Perdoa, Senhor, meus pecados. É uma confissão que nós devemos fazer pelo menos uma vez por mês. Trancar no quarto e ficar ali 24 horas com a água e a Bíblia e dizer: Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, perdoa-me, porque eu tenho pecados suficientes para ser condenado por 10 eternidades. Perdoa, Senhor. Crentes que vão na igreja pedir: me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. A única coisa que deveríamos pedir para Deus é perdão. Nesse salmo, Davi faz sua confissão. E nessa confissão temos os traços do verdadeiro arrependimento. Aqui, ele nos ensina 3 lições. A primeira, veja seu pecado como ele é. A segunda, veja Deus como ele é.
E a terceira, veja a si mesmo como você é. Qualquer confissão verdadeira, qualquer arrependimento verdadeiro, terá que interagir com esses três componentes: ver meu pecado como ele é, ver Deus como ele é, e ver a mim mesmo, a si mesmo, como eu sou. Vamos para o primeiro: veja seu pecado como ele é. Fica claro nesse salmo que Davi entendeu o seu pecado, no grau de profundidade como ele era. E aqui vamos ver pelo menos 5 aspectos da visão de Davi sobre o pecado. O primeiro aspecto: Davi sabia que o seu pecado merecia julgamento, punição, juízo. Essa é a primeira marca do homem e da mulher verdadeiramente arrependidos. Ele sabia que o seu pecado merecia punição. Veja o verso 4. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está dizendo aqui? Diante do pecado dele, ele está dizendo isso para Deus: Deus, se o Senhor proferir um julgamento contra mim, se o Senhor me julgar por causa deste pecado, que significaria no caso a morte, o Senhor é inocente, o Senhor não deixará de ser justo. Essa é uma confissão da própria culpa. Davi está dizendo: Senhor, eu mereço castigo por esse pecado. Se tu me julgares, se tu me punires, se tu me tirares a vida por esse pecado, tu estarás fazendo justiça, porque eu mereço castigo. É a mesma reação do ladrão da cruz, que está crucificado com Jesus. O da direita pragueja e ofende Jesus, o outro repreende e diz: não temes a Deus, tu estando na mesma condenação? Nosso castigo é justo, mas esse homem nada fez. Nosso castigo é justo, eu mereço estar na cruz, eu mereço ser punido, porque eu sou um ladrão, eu sou um assassino. Davi sabia: eu sou um assassino, eu sou um adúltero. Se tu me julgas, tu estás correto, eu mereço a punição. É uma confissão da sua própria culpa. Se você que pecou, peca, ou diz que ser um cristão e não passou por isso, não passa, não houve verdadeiro arrependimento. Número 2, só podemos apelar à misericórdia. O verdadeiro arrependimento reconhece que a única coisa que pode pedir é misericórdia. O verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Davi está apelando à graça e à misericórdia. Por quê? Porque ele não pode apelar à justiça, ele não pode apelar para a lei, ele não pode apelar para o mérito. Por que não pode? Porque ele é culpado e sabe que merece o castigo. Então ele apela para misericórdia. Ele está implorando por compaixão. Davi está dizendo: eu não posso implorar por mais nada, a única saída para mim é apelar para misericórdia. Tem misericórdia. Davi está dizendo: me poupa daquilo que eu mereço, não aplica em mim aquilo que eu mereço, não me dê aquilo que eu mereço, ou seja, julgamento, castigo, condenação. O verdadeiro arrependimento entende que não pode apelar para outra coisa, só para misericórdia. É a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu ora: ó Senhor, eu não sou como esse fariseu, dou o dízimo de tudo que eu ganho e oro 2 vezes por dia. Aí a Bíblia diz que em Lucas 8:13, o publicano, estando em pé de longe, nem ousava ainda levantar seus olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
O verdadeiro arrependido não chega diante de Deus com mérito, não chega exigindo, se impondo, não chega. Ele chega: por favor, não me mate, porque eu sou um imundo, um pecador. Tem misericórdia, tem misericórdia. O verdadeiro arrependimento passa por isso. Quantos de nós estamos precisando disso, meu irmão? Tudo que eu já fiz nessa vida, tudo que eu sou e fui, eu estar aqui, vivo, assistindo esse culto, meu Deus, é um puro ato de misericórdia, porque eu não merecia. Eu merecia não só estar morto, estrupiado, esquartejado, mas merecia estar ardendo no inferno. Terceiro, na sua visão sobre o pecado, o arrependimento verdadeiro consiste em compreender sua real culpa, ou sua culpa real. O verso 1 está escrito, presta atenção: apaga as minhas transgressões. Reparou nos pronomes pessoais que são usados? Meu e minha. O verso 2, Davi diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3 ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pronome pessoal, você viu a quantidade de vezes? Meu, minha. Com isso Davi está querendo dizer o quê? É o reconhecimento da sua culpa pessoal. Ele reconhece sua culpa e ele sabe que ela é real. Ele sabe que ele é culpado e mais ninguém. Ele não tem dúvida quanto à sua culpa. Ele não tem dúvida quanto ao seu pecado. Ele o reconhece com todo o seu ser. E ele não só usa esses pronomes, referindo a si mesmo, como usa todos os pronomes para o mal, mostrando que admite o erro. Veja só, o verso 1 ele diz, apaga as minhas, olha o pronome pessoal, minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. No verso 2, agora no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Junto com o pronome pessoal, Davi usa as 3 palavras mais usadas para o mal na Escritura: transgressão, iniquidade e pecado. Todas elas demonstrando que ele reconhece sua esmagadora culpa. Sua esmagadora culpa de pecado em todas as suas definições. Eu transgredi, eu fui iníquo, eu pequei. Irmãos, essa aqui é uma evidência do verdadeiro arrependimento. É como o filho pródigo que pediu os bens para o pai, gastou rebeldemente, prodigamente, vivendo em devassidão, e agora lá morando com os porcos, ele disse, voltar-me-ei para a casa do meu pai e direi, pai, eu pequei, fui eu que pequei, somente eu, ninguém além de mim, sou culpado. Eu pequei. Ainda há um quarto elemento na sua visão sobre o pecado. Davi não só reconhece sua culpa pessoal, mas ele aceita toda a responsabilidade pelo pecado. Davi não terceiriza o seu pecado. Davi não procura um responsável para dividir a sua culpa. Ele assume toda a responsabilidade pelo pecado. Veja o verso 4. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal à tua vista. Ele não fez como Adão, que quando foi pego disse, a mulher que tu me destes, ou como Eva, que quando foi pega, a serpente me enganou. Ele não terceirizou, ele não colocou outros na equação, ele assumiu a responsabilidade e disse, a culpa é minha e não é de mais ninguém, é minha, não é da minha mulher, não é dos meus filhos,
não é dos meus pais, da professora, do patrão. Sou eu o culpado, eu e mais ninguém. Você quer uma evidência poderosa de alguém que não é crente ou que não se arrependeu verdadeiramente? Eu pequei, porém, eu pequei, mas entenda, esquece. Mulher que o Senhor me deu, mas também você não conhece lá. O verdadeiro arrependimento não vê bondade intrínseca em si, não vê bondade inerente. O verdadeiro arrependimento sabe, isso aqui não é um acidente, eu sou mau. Veja o verso 5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu sua mãe. O que essa declaração significa é que Davi entende que desde sua concepção era um pecador. Davi está dizendo, eu reconheço que não há bondade inerente em mim, não há bondade, minha essência é má, eu sou constituído de iniquidade, tecido, tramado, confeccionado em iniquidade. Davi não está dizendo que o pecado com Batseba e Urias foi um acidente e que no fundo ele era uma boa pessoa, não. Ele está dizendo com toda honestidade, este realmente sou eu. É uma depravação congênita. Jó 14:4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Jó 9:30 e 31, mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, 31, tu me lançarás num poço de lodo e até minhas roupas terão nojo de mim. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Isso é o que eu sou. Gênesis 8:21, o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. É o meu coração, eu sou mau. Agora vamos para o segundo ponto do verdadeiro arrependimento. A primeira, visão do pecado. A segunda, segundo ponto, visão de Deus. O verdadeiro arrependimento entende que Deus deseja santidade interior, pureza interior, arrependimento interior, confissão interior, não somente externa. Olha o verso 6. Eis que amas a verdade. Verdade aqui é honestidade, integridade e justiça. Eis que ama a verdade no mais íntimo e na parte oculta me fazes conhecer a sabedoria. O arrependimento verdadeiro, ele leva em conta Deus. Eu posso ter expressões espasmódicas, estéticas diante da mulher, dos filhos. Caim teve, Saul teve, rasgando até a veste de Samuel. Mas o verdadeiro arrependimento leva em conta os olhos de Deus, a mente de Deus. Ele está dizendo aqui, Senhor, tu amas a verdade no íntimo. É ao Senhor que eu devo contas, é aos seus olhos insondáveis, oniscientes que eu devo contas. Não era só confessar a mulher, não era só resolver com a igreja, não era só resolver com o marido, com o patrão, não é só voltar a tomar ceia, não, esse negócio tem que me consumir por dentro, tem que ser legítimo. Não adianta só um acordo para receber benefício, não adianta só um contrato para fazer as pazes. Isso tem que ser gerado no meu íntimo. O Senhor deseja que eu limpe o meu interior. Esse é um elemento poderoso do arrependimento verdadeiro. O penitente deseja mudança por dentro. Ele sabe que não basta uma limpeza superficial, uma mudança exterior. Ele entende que a maldade, o pecado nasce no coração e é lá que ele deve morrer. O verdadeiro arrependimento, escute, é admitir que nós estamos diante de um Deus santo, que tem olhos perscrutadores, que julga foro íntimo,
e que não se contentará com uma mudança meramente externa ou superficial. Lembra quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé e vê Eliabe? Está aí o rei. Deus vai se apropriar deste homem como rei. Então vem Deus e diz para Samuel: não, Samuel, não é ele, eu tenho rejeitado. Não repare para a aparência nem a altura da estatura, porque eu, Deus, não vejo como os homens. O homem vê o que está no exterior, Deus vê o que está no coração. Não adianta só uma mudança externa. O que Jesus diz? Ai de vós, fariseus, limpai o exterior do copo e do prato, mas deixai o interior imundo. Fariseu hipócrita, limpa primeiro o interior e depois o exterior será limpo. Vai ser difícil alguém chorar nesse culto? Não. Cantar? Não. Se eu chamar a frente para ajoelhar? Não. Fazer uma encenação com a esposa? Não. O arrependimento verdadeiro, ele leva em conta a santidade de Deus, ele leva em conta o que Deus pensa. Você vai no banheiro, Deus está no banheiro. Você digita no celular, Deus está no celular. Deus sabe o CPU todo, o histórico todo. Deus sabe o que está aqui gravado nos seus 1 bilhão de neurônios, de células nervosas do seu cérebro. Deus sabe, Deus vê. O pecado é algo tão vil, tão grave, tão asqueroso, que ele não se resolve com uma conversa. Não é um acordo que resolve ele. Você não pode resolver com essa cara lavada, falando para a mulher: mulher, foi mal, pastor, agora vamos voltar. Não, Davi reconhece, o negócio é tão profundo, tão extenso, só Deus pode reverter isso, só Deus pode me curar, só Deus pode me perdoar, eu não tenho nenhuma outra chance. Ele não se conforma com meros acordos. Está tudo bem com o pastor, está tudo bem com a esposa, está tudo bem com a igreja. Se eu não conseguir o perdão do céu, eu não consegui nada. Só Deus para reverter esse quadro. Se o Senhor me lavar, então eu ficarei limpo. Se o Senhor me purificar, só assim ficarei puro. O que Davi está dizendo é isto: Senhor, não está em mim, está em Ti. Só Tu tens o poder de fazer tal coisa, eu não. Agora, há um parênteses para um alívio no Salmo, que está muito pesado. Davi não vê só a justiça, a glória, a pureza, o poder de Deus, mas também bondade. Davi vai mostrar um pouquinho agora da eficácia do arrependimento. Mas será que isso surte efeito? Será que isso pode mudar a minha vida? Será que isso podia mudar o quadro de Davi? Ele vai mostrar a eficácia do arrependimento verdadeiro. Agora, na sua visão de Deus, Davi reconhece a bondade de Deus. Veja o verso 1. Compadece-te, ou tem misericórdia de mim, Senhor, segundo a tua benignidade, que é o mesmo que bondade. O que é isso aqui, igreja? Davi sabia que Deus era um Deus de graça, de perdão, de misericórdia, de compaixão, e um Deus de bondade. Então Davi sabia que por causa da bondade inerente do ser de Deus, Deus quer a sua restauração. E no verso 8, Davi ora: faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os ossos que tu esmagaste ou quebraste. Davi quer a restauração, quer reconciliação com o seu Deus. Deus aqui esmagou os ossos de Davi. O que é isso? Humilhou Davi, fez Davi sentir o peso do pecado, a vergonha e a culpa pelo seu pecado. Porém, ele sabe que Deus quer a sua restauração. Mas baseado em que Davi acredita nisso? Na bondade de Deus.
ele sabe que pode obter o perdão. O verdadeiro arrependimento tem como base a bondade de Deus. Ele vai a Deus arrependido porque sabe que o arrependimento não voltará sem respostas. E por quê? Porque ele sabe que ele é um Deus bom, ele é um Deus que perdoa. Olha o verso 9: esconde a tua face dos meus pecados. Que oração linda, que coisa linda para orar. Senhor, esconde a tua face, tampa seu rosto dos meus pecados, esconde o seu rosto, vira para lá, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Não é assim? Quando você faz algo, você não quer, vira o rosto para lá. Esconde, Senhor, da tua face os meus pecados, tira-os da sua memória, limpa-os da história. Por isso Miqueias 7, 18 e 19, está escrito: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Torna a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Salmo 103, verso 12: quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Deus é um Deus perdoador por natureza. Por quê? Por causa da sua bondade. Salmo 86, 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para todos os que te invocam. E por causa disso, no verso 10 ele ora. Essa é a oração do penitente, que entende seus pecados e a bondade do seu Deus. Veja o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Torna-me da alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Olha só aqui: Deus, eu não quero só o perdão, não, eu quero um coração puro e não sujo. O Senhor pode me perdoar e eu continuar com o coração sujo. Crie-me, ó Deus, um coração puro. Perdoar é moleza, eu vou lá e faço de novo. Eu não quero só o perdão, eu quero viver livre desse coração. Eu quero que o Senhor remova a causa. Crie em mim um coração puro, porque eu não pequei por causa da tentação, eu pequei porque o meu coração não é puro. O verdadeiro arrependimento passa pela visão do pecado, a visão de Deus e agora a visão de si mesmo. Se eu, como crente, lidar com o pecado da maneira certa, se eu entender Deus da maneira certa, ainda terei que olhar para mim, para dentro de mim da maneira certa, e Davi fez isso. Então devemos fazer a seguinte pergunta: o que o perdão faria por mim? Como ele me afetaria? Como ele me mudaria? Como o arrependimento verdadeiro, seguido do perdão, impactaria a mim e aos outros que estão à minha volta? Davi então começa mostrando o impacto do verdadeiro arrependimento e do perdão sobre os pecadores. Verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Presta atenção, Davi dizia, sendo perdoado, lavado, isso afetaria os pecadores. E o verso 13, o que é isso aqui? Você quer ter um testemunho poderoso? Você quer ter uma vida relevante na sociedade? Você quer ter um padrão de vida que atrai pessoas à salvação? Então você tem que ter uma vida purificada, lavada, santa, isenta da imundícia. Você quer impactar a sociedade caída na qual você está inserida, amigos, parentes, ímpios? Pureza, seja santo. Lembra de Isaías 6?
Antes de Isaías ser enviado, o que teve que acontecer? Um anjo tirou uma brasa do altar com uma tenaz e colocou na boca, e Isaías teve os lábios purificados. Isaías 6,7: com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou seus lábios, e a tua iniquidade fora tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8: depois disso, depois do que? Da purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só um homem limpo, só uma mulher limpa, só um jovem limpo pode impactar a sociedade ao seu redor. Agora há uma segunda consideração que ele faz ao olhar para si mesmo. Verso 16: pois não deseja sacrifício, não te daria, não se deleita de holocaustos. Os sacrifícios para o Senhor são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Presta atenção. O que Davi estava dizendo aqui? Deus, Deus, eu quero uma vida que te agrade. Eu quero uma vida que agrade a Deus. Que a minha vida conduza pecadores à salvação, sim, mas que a minha vida também exalte ao Senhor. E como isso é possível? Uma vida limpa, pura e não imunda. Como alcançar isso? Como estar lá no trabalho, trabalhando, e Deus olhar lá de cima e dizer: a vida desse homem me dá alegria. Como conseguir isso lá na escola, na sala de aula, com alunos e professores, e Deus olhar: esse menino, essa moça, é meu prazer. Como na rotina de casa, com roupa, coisas, casa, comida, essa dona de casa é meu prazer. Como? Com verdadeiro arrependimento, a vida limpa, com quebrantamento, com contrição. Por que Davi queria o perdão? Isso ia impactar a sociedade, ele ia ganhar pecadores. Por que Davi queria perdão? Isso ia impactar Deus, ou agradar a Deus. Seria um sacrifício de louvor a Deus. Terceiro, por que Davi tinha o arrependimento verdadeiro, queria o perdão? Porque isso impactaria os santos, a igreja. Davi entende que se sua vida não estiver bem, ele não será útil para o povo de Deus. Ele não vai ser um bom ministro, um bom cantor, um bom pregador, um bom teólogo, um bom missionário, um bom diácono. Salmo 66:18 diz assim: se eu considerar a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu não poderei interceder para o povo de Deus se eu estiver com mãos imundas. Se a minha vida não for pura, não poderei ser o evangelista eficaz para os pecadores, não poderei trazer alegria para Deus, nem poderei ser útil para o povo de Deus. Por isso que temos igrejas mortas, por isso que temos congregações passando fome, porque ministros em pecado, gente despreparada, envolvida em escândalos, imundícias, como podem interceder para o povo, pregar para o povo, aconselhar o povo, impor as mãos do povo? E Davi sabia: não posso ser útil para o povo sem o arrependimento e o perdão.